Seus filhos não te obedecem e você tem cada vez ficado mais estressado com isso, já perde a paciência e tem até estourado com eles. Isso reflete no seu trabalho, reflete no seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa e cada vez mais o seu filho parece que te desafia. Se isso acontece com você, fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te contar algumas formas para você sobreviver a isso. Primeiro a gente tem que entender o que acontece. Segundo a teoria do amadurecimento de Winnicott, o ser humano nasce numa situação de dependência total, dependência absoluta, e vai num caminho para uma dependência relativa e, quem sabe, uma autonomia, que é uma independência relativa. Independência total nunca é alcançada, e nem deveria. E nesse processo da dependência absoluta do bebê recém-nascido, que depende totalmente do meio para sobreviver, no caminho do amadurecimento, esse ser precisa primeiro se encontrar, primeiro ter a capacidade de habitar o próprio corpo e sentir que veio a própria vida. A partir daí, ele começa a ter relação com o mundo, e nisso ele precisa de ter experiências com esse mundo, com esse ambiente, para poder sentir o que é a vida e o que é esse mundo. E nesse processo de sentir as experiências, a criança brinca e o adolescente desafia. Então, tanto a criança quanto o adolescente estão para explorar o mundo. A criança está num processo de exploração do mundo numa fase de dependência total, enquanto o adolescente ele já está numa fase de exploração do mundo entre um caminhar para uma autonomia. Então ele está numa situação conflituosa entre ser totalmente dependente e no caminho para uma independência. Nisso, um conflito é extremamente natural. E aí ele vai desafiar a si mesmo e ao meio para encontrar qual seria esse limite da sua autonomia, até onde ele pode chegar. E nisso é natural que o adolescente seja rebelde e desafie o meio. Então, desde criança até a maturidade, a forma de exploração do mundo e o conhecimento do meio, para quem sabe esse novo ser se inscrever nesse ambiente, ele precisa de exploração e nisso desafiar também o meio para descobrir até o limite da sua própria autonomia. Tudo isso que eu falo serve para os pais e educadores saberem que muitas vezes não é com eles. Um grande problema dos pais e dos educadores é achar que a responsabilidade 100% pelos resultados da educação do filho dependem dos pais. Não é bem assim. Os pais e educadores devem servir como um ambiente facilitador para que, no meio dessas explorações dos filhos, eles possam retornar num lugar seguro. E nisso vai o acolhimento, vai a sobrevivência nesse período. Sim, é muito chato ter uma rebeldia, desde criança quanto adolescente, quando se precisa fazer alguma coisa, tem um compromisso e a criança bate o pé falando que não quer dormir naquela hora, desobedece, enfim. Porém, sabendo que o problema não é com eles, e sim é uma fase, é uma forma de exploração das crianças, talvez isso diminua essa grande preocupação que os pais têm de achar que está fazendo alguma coisa errada. Então essa mensagem serve para que os pais e educadores saibam que muitas vezes o problema não é com eles. Dito tudo isso, vale muito a pena explorar o que é essa maturidade. Eu gosto de dizer que a maturidade, além de outros aspectos, é ter noção sobre as consequências das próprias ações. E nisso vai de entender o que é a parte da dependência da criança até a parte da autonomia e saber que todas as ações têm suas consequências. Nisso vai uma educação desde cedo que sujou, limpou, estimular as escolhas, sabendo que a criança não pode ter tudo, diminuindo assim a sensação de onipotência narcísica daquele tipo de educação que as crianças têm tudo o que quer, sem nenhum prejuízo, sem nenhuma compensação. Crianças precisam ser ensinadas que escolher uma coisa é abdicar de tantas outras. Isso é também maturidade. E nisso, geralmente o que eu digo, para nutrir um sentimento de responsabilidade também nas crianças nessa exploração desse mundo com responsabilidade, é que hajam uns acordos com os pais, para que os pais não sejam também um ambiente de opressão. Então vale a pena sempre os pais e educadores estimular nas crianças esse sentimento de exploração e conhecimento das responsabilidades. Nisso inclui que os pais sejam um ambiente acolhedor e não apresentando surpresas do tipo, acabou a festa, vamos embora agora. E sim, sempre dizer, daqui 5 minutos a gente vai embora. Última brincadeira, pode escolher as 3 últimas brincadeiras para você fazer antes da gente ir embora. Chegar de supetão no final de uma festa, dizendo para a criança, vamos embora, acabou, estamos partindo, passa a ser complicado para a criança. E nenhum adulto gostaria que fosse assim. Então sempre é importante, desde o começo, dizer para a criança, daqui a pouco a gente vai embora, daqui a pouco tal coisa vai mudar, daqui a 5 minutos a gente vai sair. Até determinada idade, eu diria até uns 5 anos, a criança não vai ter muita noção do que é essa questão de tempo,
porém já vai estimulando esse compromisso com a criança que daqui a pouco vai acontecer alguma coisa. É óbvio que muitas vezes, quando chegar o momento exato, a criança não vai querer parar de brincar, mas aí já vai o ambiente sendo aquele de previsibilidade e um auxílio para que esse ambiente seja suficientemente bom e acolhedor para a criança. E por fim, é sempre interessante fazer esses combinados, em que diz para a criança que ela pode escolher, quem sabe, um doce naquele dia e vai ficar sem doce até o final de semana. E os pais precisam cumprir esses combinados, para que esse ambiente seja, assim, um ambiente confiável, seguro, para que nessas explorações do mundo a criança saiba que tem um lugar para onde voltar. E assim os pais podem ser esse porto seguro nessa exploração do mundo e onde as crianças tenham afeto, sabendo que podem errar, sentir culpa e aprender nesse processo. Se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdo sobre esse assunto, inscreve no canal e diz aqui o que você achou nos comentários. Obrigado e até a próxima.